o Alexandre. Olá, Alexandre, seja bem-vindo, a palavra é sua. obrigado. Olá a todos. Espero que estejam todos bem, né? Mais uma vez aqui fazendo esse estudo, né? É muita gratidão porque são mais momentos de aprendizado, estarmos aqui em grupos mais uma vez, já que não podemos ainda estar presencialmente, mas esse momento vai chegar. As nossas vidas, né, vão voltar à normalidade, se Deus quiser. Então, enquanto isso não é possível, vamos aqui estudando em grupo, continuando a nossa busca, né, pelo burilamento do nosso espírito e que, se Deus quiser e Ele quer, porque Ele está sempre por nós vamos sim alcançar a nossa evolução espiritual, vamos entender melhor por que as coisas são como são. Porque muitos de nós, mesmo sendo espíritas, não entendem como que funcionam as coisas, não querem entender e a gente percebe uma rebeldia. E é por isso então que nós vamos trabalhar o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma luz para todos nós, porque ele nos direciona, ele vai fazendo com que devagar nós vamos alcançando entendimento para tudo que nos rodeia, do porquê que acontece tudo, do porquê que existem esses contrários, né? Por que existe alegria, tristeza, felicidade, infelicidade, luz, escuridão? Então ele vai clareando para todos nós essas dúvidas que nós temos. Então vamos começar lá nos diferentes estados da alma na erraticidade. Nós podemos observar que a Terra, nós encontramos pessoas felizes, encontramos pessoas tristes e infelizes, encontramos pessoas ricas, que estão na riqueza, que têm bens materiais, que têm poderes temporais, assim como também nós encontramos pessoas muito miseráveis, tanto de bens materiais quanto também de estado mental. Enquanto tem pessoas que não têm muitas coisas materialmente, mas estão bem mentalmente, tem outras que por mais que tenham as coisas, não se sentem felizes. Então esses são os diferentes estados da alma na erraticidade. Significa, todos nós somos espíritos que estamos na erraticidade, que estão no aprendizado, que estão reencarnando, que estão buscando entender-se, entender o mundo, entender as coisas à sua volta. E aí então com o tempo nós vamos compreendendo por que é assim. Porque o mundo é uma escola, porque nós somos espíritos imortais. Nós, então, passamos várias existências. Essas existências são necessárias porque não tem como em uma só nós aprendermos tudo. E também nós vamos observando que não é só o espírito que evolui. Nós vamos observando que o corpo precisa acompanhar. Por isso que se nós formos buscar lá nas revistas de Kardec, nós vamos ver que lá fala da evolução, né, da raça humana. Porque assim como nós podemos observar os cachorros, os gatos, entre outros animais, eles não têm as raças. Devido ao continente, devido à localidade no qual eles se encontram, eles se diferenciam. E não só por isso, por questão de evolução também. Com o ser humano também é assim. Nós somos divididos também entre raças, mas não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Quer dizer que com o tempo, com os continentes, essa separação, cada continente sendo uma escola e também cada corpo auxiliando o ser humano num processo de sua evolução. É só nós observarmos, e se formos estudar a composição do corpo humano lá atrás, nós vamos ver que ele era bem diferente do que é o corpo humano hoje. O corpo humano hoje, para nós termos uma ideia, a estrutura, por exemplo, da cabeça é um pouco maior, da parte cerebral principalmente. Por quê? Porque o espírito, conforme ele vai evoluindo, ele vai precisando, digamos assim, de um cérebro maior para poder processar as coisas. É tal qual nós observarmos também, apesar que na tecnologia nem sempre é assim, né? Quanto mais evolui, parece que vão diminuindo as coisas, né? Mas nós podemos observar que tudo tem a sua evolução.
É só observar os animais de ontem e os animais de hoje. Também são diferentes. E isso tudo tem um porquê. E a Terra então? Muitos olham a Terra e dizem assim, por que a Terra é o mundo que é? Por que os governantes brigam? Por que os governados brigam? Por que as pessoas que estão em uma certa hierarquia social diminuem as outras? Por que existem pobreza? Por que existem riqueza, saúde e doença? Por que tantas diferenças? E aí então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, vem nos ensinar, melhor do que qualquer doutrina, todos os detalhes que precisamos entender para que nós consigamos então sair das dúvidas e elevar a nossa fé para compreender as diferenças que tem, para aceitá-las e consequentemente continuar caminhando e continuar evoluindo. E quando nós aceitamos os termos que Deus propõe para nós, então nós conseguimos fazer uma evolução mais sadia, quer dizer, é menos dolorido. Por quê? Porque nós vamos aceitando as misérias, nós vamos aceitando as responsabilidades, nós vamos agradecendo pela saúde, nós também agradecemos e buscamos paciência e resignação na doença. Então, tudo isso vai para o ser humano, vai ficando de uma forma mais tranquila. Nós vamos compreendendo por que existem ainda tantas brigas, como por exemplo, estamos em um momento que nós percebemos que governantes e governados estão naquela briga, governantes não se entendem, governados também não se entendem. Por que tudo isso? Porque o ser humano ele ainda busca mais o que atende aos seus próprios interesses. Ele ainda não está como espíritos mais evoluídos, em mundos felizes, em mundos celestes, que pensam no outro, que pensam na felicidade do outro e que trabalham pelo outro. Não, as pessoas ainda em um mundo de provas e expiações trabalham para si mesmas. Pensam na sua categoria, pensam no que podem fazer primeiro para eles e para depois atender os outros. Então, muitas pessoas reclamam que o mundo deveria começar de novo. Não, ele está na sequência que deve estar, senão não existiria dessa forma. Se Deus permite, é porque tem de ser assim. E nós, como eu disse, nós vamos passando uma sequência de evolução. Não são todos os mundos que são assim. Todos os sistemas planetários, eles têm mundos primitivos, têm mundos como o nosso, de provas e expiações, de regeneração, felizes e celestes. E nós estamos em um que é um dos mais difíceis, sim, de provações e expiações, porque é um momento que o espírito imortal encarnado está tendo então consciência da sua existência e ele deixa aflorar no mundo todas as suas paixões. E ele vê no mundo primeiro as coisas materiais. Como ele ainda é muito ignorante a respeito das coisas do espírito, então a primeira coisa que ele busca, o que ele pode tocar, o que ele pode ver, o que o alimenta materialmente falando e o que lhe dá conforto. Então é aquilo que ele busca. Mesmo que para isso ele tenha então de passar por cima dos outros. E é isso então que o ser humano faz nos tempos atuais. Ou melhor, desde quando começou esse mundo de provas e expiações, desde antes do Cristo, depois do Cristo, e provavelmente ainda vai ser um bom tempo assim. O que nós podemos fazer, então, é entender o que a espiritualidade nos orienta, que compreendamos que estamos em um mundo de provas e expiações, que é uma escola, que é um nível no qual nós estamos devido às nossas imperfeições, que aprendamos a lidar com ele, que busquemos prudência, que busquemos entender que nós temos de lutar contra a inclemência da natureza e contra a ignorância humana dos espíritos que aqui estão encarnados e que ainda buscam aquela lei olho por olho e dente por dente. Por isso que ainda é assim. Então o que nós podemos fazer? Entender que a prudência e a aproximação das leis de Deus em nossos corações é o melhor caminho. E aí muitos vão dizer assim, o que você quer dizer com prudência então? Tá, muitas pessoas que estão neste mundo têm os seus problemas, têm as suas dificuldades perante o semelhante. Muitas vezes o semelhante estão lesando-os, estão prejudicando-os. Casos aí, por exemplo, de roubos, de sequestros, de estupros que acontecem, que a gente vê todos os dias. O que a gente pode fazer?
prudência, buscar então realmente uma certa segurança. Eu gosto de falar muito que quando a gente vai na autoescola, a gente aprende então direção defensiva. Na vida também a gente tem de aprender a viver de uma forma na defensiva, mas vivendo, não fugindo da vida, mas tendo prudência. Vamos então mais exemplos. Tem pessoas que reclamam que as pessoas roubam, né? São roubadas, são sequestradas, mas a gente pode fazer pelo menos alguma coisa para evitar, porque tem aqueles que acontecem que se a pessoa estivesse usando de prudência não teria acontecido. Eu lembro de um caso de um sequestro que houve aqui na cidade. E então uma mulher foi sequestrada dentro de seu próprio carro por 3 homens. E aí depois de a polícia correr muito atrás, procurar aqui e ali, conseguiu auxiliar ela, graças a Deus, não aconteceu nada demais. Mas aí então depois a filmagem da câmera de uma das residências ali acabou saindo na internet. E aí nós observamos que ela estava em um canto assim da rua e lá bem longe vinham 3 rapazes, estava de noite, uma rua vazia, né? E aí então provavelmente ela estava no seu celular, alguma coisa assim, mas estava ali. E aqueles 3 homens enviam, talvez nem eram ladrões, mas tal qual a gente escuta aquele ditado, que muitas vezes é a ocasião que faz o ladrão, e isso acontece. E aí então aqueles 3 homens foram passando, olhou, faz alguma coisa? Não faz, não faz, tá dando bobeira, entraram dentro do carro e sequestraram. Mas se ela tivesse agido com prudência, isso não teria acontecido. Mas aí é muito mais fácil as pessoas dizerem assim, não, mas a culpa é do outro, o outro que fez errado. Tá certo, a culpa é do outro sim. A culpa sim é da ignorância ainda do ser humano que é imperfeito neste mundo. Mas a gente pode então de alguma maneira evitar muitos danos. Tem coisas que não podemos evitar, mas tem coisas que nós podemos evitar. Eu, por exemplo, que sou homem, eu não ando tarde da noite em ruas desertas. E eu busco até evitar de sair tarde da noite nas ruas. Não é? Por quê? Porque eu busco ser a todo custo prudente, cuidar da minha vida, evitar que aconteçam coisas erradas comigo, evitar que eu faça coisas erradas para com o outro, porque o mundo é assim. O mundo de provas e expiações é um dos mundos mais difíceis que tem. Tá certo que em mundos primitivos é um mundo assim mais violento, é verdade. Mas nós não temos consciência das nossas existências. Nós estamos um pouco irracionais ainda. Então, um faz mal ao outro e acontece assim naturalmente como os animais fazem mal um ao outro. Mas em um mundo de provas e expiações, temos consciência principalmente das dores, principalmente dos entes queridos que muitas vezes são machucados, que perdemos, de coisas que trabalhamos e que porventura alguma coisa vem e nos tira. Então nós temos consciência de tudo o que acontece. Mas se nós buscarmos entender a religiosidade, deixar com que ela nos explique tudo isso, qual é a causa das misérias terrenas, por que existe tanta miséria que nós vemos por aí, tantas diferenças sociais, que é nada mais, nada menos ainda por causa da ignorância humana, porque nós então temos os nossos excessos, aqueles excessos no supérfluo, em abusar do outro, em aproveitar do outro. E aí então nada mais, nada menos que nós soframos aqui a lei de causa e efeito, ação e reação. Então é por isso que, ora, a gente troca de papéis. E aí a gente então passa pela doença, passa pela riqueza, passa pela miséria, passa pelas dificuldades físicas, mentais, afetivas, amorosas. Tudo isso são necessários para o nosso aprendizado. Mas lembrando, não vai ser sempre assim. Desde que nós sabemos que lá também, numa faculdade, nós começamos no primeiro ano e talvez ali a pessoa ache muito difícil, mas se ela ali buscar estudar, buscar compreender que ali é uma oportunidade que ela tem de aprendizado, e então buscar superar ali as lições, vai chegar ao 2º ano, vai chegar ao 3º ano, o 4º ou 5º, dependendo do curso, e vai chegar um momento que ela vai encontrar a felicidade então da sua evolução naquele curso. Assim como também vamos encontrar a felicidade de logo logo estar em moradas mais felizes.
porque está escrito: há muitas moradas na casa de meu pai, nós estamos em uma delas. Tá certo que uma das mais tristes ainda, porque o ser humano ainda é muito imperfeito nele. Mas se nós caminharmos, buscarmos entender um ao outro, buscarmos colaborar uns com os outros, nós passamos agora, então, passaremos para um mundo de regeneração. Um mundo um pouquinho mais tranquilo, mas que ainda tem sim dificuldades que vamos passar, mas então depois, mundos felizes e mundos celestes. O que nós precisamos, então, é acreditar que, tal qual está aqui escrito no Livro dos Espíritos, no livro 1, capítulo 3, Criação. E nós vamos lá na pluralidade dos mundos, que vem falar: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. O ser humano da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há seres que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Nós temos esse julgamento desde quando nós nos compreendemos por gente aqui neste mundo. Mas tantas provas científicas quanto a religiosidade nos traz, que nós já estamos mudando esse paradigma. Nós já estamos acreditando que sim, que nós só estamos aqui, num pequeno vilarejo, muito pequeno mesmo, perante toda a humanidade existente, e que tem espíritos mais evoluídos que estão por nós, que estão nos auxiliando, que estão nos intuindo. Temos o nosso anjo da guarda, e nós temos ainda Deus que está por tudo e por todos. E eu separei, então, que condiz com esse capítulo do livro O Espírito da Verdade, que é um livro muito rico de conteúdo, que vem nos falar dos contrastes, que é o que nós encontramos na Terra. Para a gente compreender a alegria, a gente precisa passar pela tristeza. Para a gente compreender, então, a saúde, a gente precisa passar pela doença. Para a gente compreender, por exemplo, a pobreza, a gente precisa passar pela riqueza. E para compreender também quando estamos na riqueza, ali nós temos uma certa noção de como que funciona a pobreza e vice-versa. Existem contrastes exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho. No entanto, sempre há multidões de desempregados. Numerosos alunos negligenciam os estudos. Todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Existem contrastes tecendo contradições. Tudo prova a presença do Criador no universo. Todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor do próximo. No entanto, muitos possuem abundância e nada oferecem a ninguém. Temos a apologia da paz onipresente. Contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesmo. Existem contrastes gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais oculta aos seres humanos é, no entanto, a mais conhecida por Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. André Luiz. Vamos entender a Terra como uma escola, também como um hospital, também como uma prisão.
Muitos de nós já ouviu falar dos exilados de Capela. Muitos já foram, já voltaram. Muitos ainda estão aqui. E muitos talvez serão reportados para mundos menos evoluídos do que esse. O que importa nós entendermos é que, se estamos em uma escola, em uma prisão, em um hospital, nós sabemos que aquele que está em uma escola, chega um momento que ele tira o seu diploma. Que muitos daqueles que vão no hospital, chega um momento que encontra a cura. Que muitos daqueles que vão na prisão, chega um momento que encontra a sua liberdade. E isso vale para todos nós, desde que creiamos nisso e acreditamos nisso e buscamos então valorizar o que é belo de verdade, que são as oportunidades que nós temos de viver, a moral, o bom senso e o discernimento, a aproximação das leis de Deus, que é o que nós podemos fazer como seus filhos. Essa é a minha mensagem. Espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho próximo deste capítulo sobre há muitas moradas na casa de meu pai. Aí, ó. Eu não. Não, eu adoro essa parte, eu adoro porque parece que resume muito da justiça divina, né? E traz muitas explicações para as nossas vivências. Eu acho que pegando esse tópico e desenrolando ele, você tem a base da justiça divina, dos motivos das nossas expiações, a lei da evolução, tudo empacotadinho. É verdade. Né? Então, eu adoro esse assunto. Então foi muito bom ouvir né, a respeito dele e trazendo, né, esse assunto para a vivência de hoje, principalmente no momento de transformação que a gente está passando, né? É um momento em que a gente precisa ter esse olhar mais amplo, né? Como disse o Alexandre, a gente precisa não ser assim tão mesquinho de pensar que nós somos o centro do universo, né? Que existem muitos outros mundos, muitas outras etapas e nós somos só uma pequena parcela, né, da humanidade, da espiritualidade encarnada. E quando a gente pensa assim, dá uma esperança maior, né? Parece que o medo diminui um pouco, a angústia, porque tudo faz parte de um panorama maior, né? E se a gente nessa encarnação não conseguir chegar a um mundo de regeneração, tem outras encarnações, a gente está na luta e é para isso que a gente está aqui, né? Como ele disse, aqui é uma escola e a gente tem as provas para fazer, os trabalhos para entregar. É isso. Muito obrigada, Alexandre. Nada, que isso. Eu gostaria de mostrar para vocês esse livro aqui, o Livro dos Espíritos. Esse que foi presente de um amigo meu já faz um bom tempinho, mas não quer dizer nesse tempinho aqui dessa data do livro, tá? Este livro aqui é de 1950. Olha só que bacana. Essa edição aqui, ela é de 1950, perdão. 1950, né? E aí ele pegou e me deu de presente, é uma relíquia que eu tenho aqui em casa. Que de vez em quando eu abro ela também, né? Apesar que eu tenho o meu aqui de estudo, que é esse aqui. Eu gosto desse porque a capa é vinho, tá vendo? Eu acho ele muito bonito. Mas então, que a gente possa compreender então a nossa posição de alunos, que possamos aqui abraçar assim as dificuldades que nos são propostas e que nós possamos nos espelhar no nosso irmão maior, no Cristo, né? Que ele vem trazer a mensagem de boa vontade para com todos, a aceitação das imperfeições dos outros e perdão das ofensas, assim como nós queremos para nós também. Então, que nós possamos aceitar e que nós possamos sincronizar o nosso arbítrio com o arbítrio de Deus, porque nós temos infinitas possibilidades com as aptidões que nós temos, com os conhecimentos já adquiridos, nós temos infinitas possibilidades de caminhar no bem, estudando e trabalhando para um mundo melhor, que essa é a intenção. Se porventura agora está bagunçado, né, faz parte. A ignorância humana está nesse patamar.
Mas vai chegar um momento, assim como já tem alguns países, que nós podemos observar que governantes e governados já se entendem mais. Então, o Brasil ainda vai chegar nesse ponto. Logo, logo, o Brasil será assim, aquela pátria do evangelho harmoniosa. Porque no momento, tá certo, não tem harmonia. É briga para tudo quanto é lado, é distensões para tudo quanto é lado. Mas a espiritualidade está aqui a todo vapor. E junto conosco aqui, buscando fazer a nossa parte, aproveitando esses momentos muito bacana, né, em grupo, estudando o Evangelho, nós vamos conseguir sim, com as nossas orações e com as nossas mudanças de conduta. Mas, ouviu o Alexandre? Ouviu o Alexandre, o entusiasmo dele? Deixa a gente assim, com a língua para fora, babando. Que isso. Não se cansa de te ouvir, Alexandre. Fico feliz. Realmente, Não assim, se cansa de te ouvir. eu gosto mesmo de estudar, de falar, de buscar dar exemplos e de buscar seguir exemplos. Porque a gente vai observando devido aos milagres que a vida traz e a gente percebe sim esses milagres, seja na presença das pessoas à nossa volta, seja as oportunidades que aparecem para nós. Não falo de oportunidades assim materiais, de engrandecimento material, mas oportunidades de engrandecimento pessoal e espiritual. A gente percebe então, o milagre está na vida. Só não vê quem não quer. É preciso ter olhos capazes de ver, ouvidos capazes de ouvir. Isso, verdade. E a força de vontade de, após compreender, colocar em prática. Isso, É verdade. isso que nós vamos fazer. Vamos pedir a Jesus para nos abençoar, continuar te oferecendo essa oportunidade para você ter continuidade de levar a palavra aonde você for, com todo esse entusiasmo, a fim de que a contaminação verbal se faça em torno de todos nós que ouvimos. Essa contaminação verbal fará com que as nossas intimidades se fortaleçam na grande necessidade do nosso entendimento com Jesus. É o que Ele espera de nós. Portanto, foi dito, faça da sua parte, da minha eu te ajudarei. E nós estamos lutando para compreender. Obrigado a todos, viu, por mais essa oportunidade, né? E que possam vir outras oportunidades de estarmos juntos, né, estudando o Evangelho, compartilhando essa luz que nos ilumina e nos encaminha. Um abraço a todos. Com Deus. Obrigada. Viu, Richard? Nada, eu que agradeço. Com Deus também. Até mais. Com Até. Deus.